não leve sua família para a igreja. Nós estamos aqui para falar o seguinte: nós temos visto acontecer um monte de coisa aí na internet. O nosso ponto aqui é a igreja. Por quê? Porque a gente viu muitas pessoas dizendo o seguinte: a igreja é o pior lugar para se estar, não leve sua família para a igreja não presta, os pastores não prestam, e começaram a falar um monte de coisas da igreja. Eu preciso vir aqui te falar uma coisa, que a igreja continua sendo, apesar de qualquer coisa, o melhor lugar do mundo para você estar com a sua família. A igreja é a igreja do Senhor Jesus. A igreja é a noiva de Cristo que será arrebatada. A igreja é o lugar da manifestação de Deus e do poder de Deus. Foi na igreja, foi porque tinha uma igreja de portas abertas. Foi nesse lugar que eu conheci Jesus. Eu, que era drogado, vagabundo, mentiroso, viciado, que estava com 1000 problemas na minha casa. Foi na igreja que eu fui curado, restaurado, liberto das drogas, que Deus mudou a minha vida, mudou a história da minha esposa. Então, o nosso vídeo hoje, ele tem um propósito de dizer para você o seguinte: pessoas erram, pessoas caem, pessoas pecam, pessoas são acusadas injustamente. A igreja, muitas vezes, ela é caluniada, ela é perseguida, muitas vezes a igreja erra, a igreja falha. As igrejas do Apocalipse, a Bíblia mostra o que elas estavam fazendo de certo e de errado. Né? A igreja, olha, tenho porém contra ti, você tem isso e isso a seu favor, tenho porém contra ti. E nem por isso deixavam de ser a igreja. Tinha um tenho porém contra ti, mas continuava sendo igreja. Agora, Jesus avisava: se você não mudar, se você não consertar, aí ia ter uma consequência. Então, lógico que nunca, jamais a gente vai concordar com qualquer prática pecaminosa. Existem pessoas sérias. Infelizmente, as pessoas querem exaltar o que foi feito de errado, e às vezes é uma pessoa que nem representa a instituição, ou ainda que uma instituição, ou uma igreja local, ou enfim, nada disso vai mudar ou desabonar a igreja do Senhor Jesus, que é feita de milhões e milhões de pessoas sérias, que buscam fazer a coisa certa, que foram transformados. Então, o nosso objetivo aqui como um ministério de família é dizer para você: não deixa essas coisas entrarem no seu coração. Existem igrejas sérias, igrejas bíblicas, homens de Deus, e o nosso lugar é sim dentro da igreja. E na igreja local a gente pode ser uma bênção, a gente pode ser abençoado, é o lugar onde Deus decidiu abençoar as pessoas. O que ele disse? Esta é a minha igreja, eu fundamento e fundo a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja. Agora, pastor, eu estou dentro de uma igreja. Lá é o céu? Não, não é o céu. É um ambiente de pessoas perfeitas? Não, não é um ambiente de pessoas perfeitas. Eu costumo dizer que na igreja vai ter fofoca sempre, vai ter gente com problemas sempre, vai ter gente que dá calote sempre. Que é isso, pastor? Sabe por quê? Porque olha o que acontece. Eu entrei na igreja fofoqueiro. Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida. Eu deixei isso acontecer. E aí, depois que Deus terminou esse processo na minha vida, um fofoqueiro novo se converteu, né? Um caloteiro novo se converteu. Quando eu vim para a igreja, não foi imediata a minha libertação das coisas que eu tinha de errado, inclusive drogas e etc. Foi um processo. Então, a gente está lá na igreja e Deus começa um processo de transformação. E a Bíblia avisou, Jesus avisou duas coisas importantes. A Bíblia diz o seguinte: é impossível, inevitável que venham os escândalos. Então ele já falou, vai ter escândalo. Aí o que ele disse? Ai daquele por quem vem o escândalo. Lembrando que nem tudo que está acontecendo hoje tem a ver com a igreja. No sentido de, não foi a igreja que fez errado. Às vezes as pessoas estão condenando, julgando, acusando, é uma guerra espiritual. E as coisas que foram erradas? Jesus avisou, haveriam escândalos. E outra coisa que a gente tem que lembrar,
que no meio do trigo foi semeado o joio. Quem plantou o joio no meio do trigo? O inimigo. E o que Jesus disse? Gente, não arranquem o joio, porque você pode, sem querer, arrancar alguém que é trigo, que está em processo. Então, talvez lá no início da minha conversão, alguém podia olhar para mim e me julgar como joio. Por quê? Porque eu estava no processo, alguns momentos eu errava, eu caía, eu estava lá domingo na igreja querendo Deus, em processo, daqui a pouco na terça-feira, numa situação lá, uma briga, um negócio, uma festa, estava eu lá na festa, mas eu me arrependia. No processo, eu fui liberto da cocaína, das drogas e tudo mais. E isso aconteceu aonde? Na igreja, eu conheci lá na igreja, a gente casou na igreja, foi batizado na igreja, aprendeu a administrar nossas finanças com sabedoria na igreja, aprendeu sobre como ter um bom casamento na igreja, nossos filhos foram criados na igreja. Então, a igreja é um ambiente maravilhoso, apesar dos defeitos. Eu lembro de uma frase da pastora Valnice Milhomes, onde ela disse, olha, por pior que seja uma igreja, é o melhor lugar para você estar. Então, o lugar que você deve ir com a sua família é, sim, na igreja. E hoje tem 1 milhão de opções para que você escolha uma igreja bíblica, abençoada, para você e para sua família. Não dê ouvidos a esse tipo de coisa. Não vamos por causa de problemas que são ou reais ou não reais, existentes ou não, verdade ou não, enfim, eu não sei. Eu estou lá dentro da história, não vi os dois lados de muitas situações que acontecem na igreja, no Brasil e no mundo. No mundo inteiro a igreja está passando por situações. Independente de qualquer coisa, eu continuo acreditando no Evangelho, na Bíblia e na igreja. E foi em uma igreja, como você estava citando aí, amor, que eu quero só reafirmar o que você falou, que a minha vida também foi transformada e a minha família. Eu vim de uma família com problemas, meu pai era alcoólatra e foi na igreja, com a família dos meus pastores, que eu vi o exemplo e eu tive esperança de ter uma família restaurada. Então é tão maravilhoso, e a gente viaja muito, eu e o Ricardo, e a gente vê porque que tem tantos pastores lindos, homens e mulheres de Deus, igrejas tão sérias, que têm feito um trabalho tão incrível, mas na hora que estoura a bomba, se ressalta só as coisas ruins. Mas eu quero dizer, tem muita gente boa, tem muita igreja linda que você pode congregar e estar com a sua família. E a Bíblia diz, é instrução bíblica, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então você precisa fazer parte do corpo, estar ligado a uma igreja local e viver aquilo que só pode ser vivido quando você está ligado nessa igreja. E quando eu tenho o aval de sair da igreja com a minha família? Primeira coisa, para você sair de uma igreja, você tem que primeiro falar, eu quero sair, pronto. Essa decisão ela é sua. Você falar, eu não quero estar nessa igreja mais, vai sair de outra igreja. Agora, fazer isso sem uma direção de Deus, eu acho perigoso. Na minha vida toda, eu participei de 3 igrejas. Eu me converti, namorei, noivei, casei numa igreja. Dessa igreja, eu mudei para uma cidade, congreguei em outra igreja. Depois eu mudei dessa cidade e estou na minha igreja, a igreja que a gente pastoreia hoje, há mais de 25 anos. Então, tem um ditado que diz assim, pedra que não fica parada não cria lodo. A árvore que fica se movimentando, que planta aqui, planta ali, planta lá, ela não cria o quê? Raiz. Então, uma igreja, assim como na família, assim como na nação, na vida, você tem estações. Vai ter o verão, vai ter o inverno, vai ter o outono, vai ter a primavera. E as pessoas, quando elas às vezes estão enfrentando um inverno numa igreja local, que às vezes tem a ver com a igreja, está passando uma fase difícil, estou falando de pecado, não. Estou falando de a igreja está passando uma situação, às vezes está passando uma guerra espiritual, um momento até de estagnação, alguma coisa aconteceu, é o inverno. Ah, eu vou sair dessa igreja, porque aí vai para outra igreja. Aí quando chega na outra igreja, está lá no verão, outono, primavera, quando vem o inverno, troca de igreja, troca de igreja, troca de igreja. Você não vai criar lodo, você não vai dar fruto, você não vai criar raiz. Então você tem que passar as estações assim como você passa na sua vida. Então não se sai de uma igreja por qualquer motivo. Às vezes a pessoa começa a ser trabalhada por Deus em uma coisa que ela tem que crescer, melhorar, e ela
acaba saindo da igreja por causa disso. Não é assim. Não é porque você ouviu uma fofoca na internet, não é porque alguém acusou a igreja. A Bíblia diz que você não pode ir recebendo uma acusação de um pastor ou de alguém e já engolindo essa situação sem ouvir o outro lado da história, sem saber, sem testemunhas, entendeu? Então sempre seja prudente. Não tome decisões no calor das emoções. Espera um pouco. Né? Você já não está aí na igreja? Calma, deixa a poeira baixar, se acalma. Tem uma convicção, porque também eu já ouço tantas pessoas. Gente, é tanta gente. Deus me falou para mudar de igreja. Deus me disse para sair da igreja. É tanto Deus me disse, Deus me falou. Aí depois Deus falou para voltar, e Deus falou para ir para outro lugar, e fica Deus para lá e para cá, e acaba que vira uma confusão. E Deus não é Deus de confusão. Então, muito temor, muito cuidado quando você afirma Deus falou. Porque, por exemplo, eu como pastor, se você chega para mim e diz, pastor, Deus me falou para eu sair da igreja, eu não vou falar nada. Porque você falou, Deus falou, o que eu vou falar se Deus falou? Agora, estou sentindo no meu coração, pastor, eu queria conversar. Está tendo um problema? Procura sua liderança. Ó, não gostei, ó, eu acho isso. Realmente, a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não tiver acordo. Então, você é livre, coloca na sua cabeça, você é livre para escolher congregar numa igreja genuinamente cristã, que você quiser, aonde você quiser. Agora, não é bom, não é inteligente, não é prudente, não é sábio, especialmente para quem tem filhos, para a família, ficar nesse troca-troca de igreja. Eu me lembro de ter aconselhado uma senhora que ela estava querendo sair da sua igreja pela 4ª vez. Eu vi que os filhos dela começaram nessa igreja crianças, já estavam adolescentes. E eu me lembro de mandar uma mensagem para ela. E eu falei, olha, você já está querendo sair, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Que ela ia e voltava. Eu falei, só que agora os seus filhos são adolescentes, seus filhos estão envolvidos na igreja. Ó, nós estamos falando de um contexto de família. E era uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja boa. Eu falei, você está querendo sair, porque tipo assim, dá vontade de sair. Seus filhos podem desvincular dessa juventude que eles estão agora. Não, pode deixar, pastor, fica tranquilo, Deus falou comigo, tal. Não deu atenção. Infelizmente, o que aconteceu? Ela saiu da igreja e os filhos se desvincularam realmente de toda a mocidade. Os filhos hoje estão desviados. Ela voltou para a mesma igreja, voltou com a família para a mesma igreja, mas os filhos não querem mais saber de nada. Então, quando a gente vai tomar uma decisão dessa, né, amor? Mais uma vez na família, consciente. Muito sério. Exatamente. E pensar não só em nós, pensar também nos nossos filhos. Agora, quando eu não devo ficar numa igreja? Agora tem uma situação que é, não devo estar numa igreja. Se essa igreja não é bíblica, se a Bíblia não é o mais importante nessa igreja, se entrar qualquer coisa do eu penso, eu acho, distorções doutrinárias, uma teologia estranha. Por exemplo, a gente soube de um caso na internet de uma igreja que meio que afastou a filha dos pais. Que igreja que quer afastar você da sua família, corre dessa igreja. Pastores ou pseudo-pastores que abusam de autoridade, querem mandar na sua vida, dizer se você compra carro ou não compra, vem aqui agora, essas ordens malucas, entendeu? Querendo mandar na sua vida, comandar a sua vida, não. Submissão, honra, respeito pastoral não tem a ver com alguém governar, mandar, exercer domínio sobre a sua vida. Isso nunca foi, nunca será de Deus. Uma igreja onde está fazendo mal para a sua vida espiritual. Pastor, simplesmente eu estou morrendo espiritualmente. Não é um momento, não é uma estação, não é um inverno. Eu estou morrendo aqui, eu não consigo. Não sente que está crescendo em Deus. Está travado, está ruim. Deixa eu te falar, estou passando um momento. A igreja é boa, estou vendo um momento bom. Agora estou num momento ruim. Não, vou aguentar, vai melhorar, vai mudar. Não, está só piorando, eu estou morrendo. Não morra espiritualmente. Chega na sua liderança, fala, pastor, olha, obrigado por tudo, peço a bênção, eu estou indo para outra igreja. Vá sozinho, sem chamar ninguém, sem levar ninguém, porque divisão nunca foi, nunca será de Deus. Então, existem situações, se o pastor está em pecado, adultério, prostituição, roubo, você não é obrigado a ficar numa igreja onde as coisas estão fora do lugar. Se acontecer um escândalo, um problema, e foi tratado, pastor disciplinado, removido, uma nova liderança, você quer ajudar a reerguer aquele lugar, sem problema. Agora, qualquer coisa que mantém uma prática estranha à Bíblia, a palavra de Deus, você não deve ficar nessa igreja. A igreja, ela está ali, assim, um lugar para te abençoar, aonde você pode ser uma bênção
e aonde você pode ser abençoado, aonde você é servido e você serve. Esse é o propósito, né? Então, é perfeita? Não. Tem problemas? Tem. Tem coisas que eu não vou concordar? Em qualquer igreja, nós não estamos no céu. A gente não concorda nem tudo no casamento, nem tudo em família, nem irmão com irmã. Vai concordar na igreja? Claro que não. Então, mas apesar disso, eu amo minha igreja. É uma igreja saudável, são pastores de Deus, sérios, eu convivo, são gente que não tem nada na área moral, às vezes temperamento, né? O pastor é mais nervoso. Ou outro é mais devagar. A pastora, né? Ou outro é esquecido. Mas isso não é caráter. Sim. Isso é questão de temperamento, questão de personalidade. E esses defeitos, esses erros, todo mundo tem, beleza. Agora, caráter é uma coisa... Princípio é uma coisa que não se negocia. Eu acho que tem situações onde, claro, você não só pode, como deve trocar de igreja. Mas cuidado para você não sair de uma igreja boa só porque alguém falou alguma coisa, porque você ouviu alguma coisa, porque acusaram alguma coisa, ou cuidado para não ficar numa igreja ruim, porque tem medo de, não será que eu vou achar outra igreja? Tem 1000 igrejas, 1000 pessoas. O evangelho, o reino de Deus é enorme. O reino de Deus não é a sua igreja local, não é uma denominação. O reino de Deus é grande. Ele se manifesta de várias formas e você pode sim, se estiver morrendo espiritualmente, ouvindo coisas que não são de Deus e que a pessoa não quer mudar, e envolve princípio e caráter, eu não ficaria numa igreja dessa. Outra coisa, tem coisas que são práticas. Eu estou numa igreja maravilhosa e meus filhos não tem trabalho para eles. Exatamente, eu ia falar isso. Não tem trabalho para jovem. Não tem trabalho para adolescente. Eu conheço uma senhora aqui na Itália que ela começou a perceber que os filhos dela estavam se desviando, o casal de filhos, com seus... É uma igreja ótima para adultos. Exatamente, os seus filhos adolescentes. O que ela e o marido fizeram? Porque nós, como pais... Vamos dizer assim, a gente não vai desviar, vamos falar assim, né? A gente tem uma fé consolidada, mas os filhos dela não tinham. Então ela orou com o esposo, conversou com a liderança, eles compreenderam e eles saíram dessa igreja, foram para uma igreja que tinha um trabalho forte com jovens e adolescentes. E que os filhos se identificaram. Hoje, graças a Deus, os filhos dela estão firmes na igreja, estão dando frutos. Então é muito importante pensar também na sua família. Minha igreja é maravilhosa, pastor, mas meu casamento está se acabando e minha igreja não tem nada para casais, não tem nada que me ajude com o meu casamento. O cônjuge não quer ir na igreja, nessa igreja de jeito você nenhum. Vai para uma igreja, para um lugar onde você restaura o casamento e de repente volta para sua igreja, ou vai para uma igreja que vai estar constantemente te ajudando no seu casamento. Por isso a igreja local tem que se preocupar em ter várias libertação, cura, finanças, família, filhos, crianças, né? Tentar de todas as formas fazer 2 trabalhos. Um é trazer os perdidos para dentro da igreja. A igreja é para isso, Jesus morreu para a salvação. E o segundo é você ter um cuidado com as pessoas que estão na igreja para que elas se desenvolvam. Agora, uma coisa importante que eu quero te falar é o seguinte: antes de sair de uma igreja, porque você acha que está faltando alguma coisa, tente conversar com a sua liderança que você seja a solução dessa falta. Às vezes, se na sua igreja não tem trabalho com crianças, com jovens, adolescentes, casais, se disponha para a sua liderança, né, amor? Fala, olha, eu me coloco à disposição, pastores, vocês querem que eu ajude? Eu estou me colocando à disposição. Quem sabe você foi enviado, inclusive, para esse lugar para ser uma resposta. Se você viu o problema, quem sabe você não é a solução. Mas tem uma coisa também aqui. E quando o pastor amaldiçoa a pessoa que quer sair? Complicado, né? Nós já passamos por essa situação, inclusive nós temos uma pessoa que está debaixo da nossa cobertura espiritual, que desde que ela foi, anos atrás, amaldiçoada por um pseudo pastor, que hoje nem é pastor mais. Só para você ver como é que é. É sério, ela recebeu tanta retaliação na cabeça dela que ela fala, eu posso ir para a igreja que for, mas vocês sempre serão meus pastores. Agora, uma coisa importante, você saber o seguinte, nós pastores, nós não fomos chamados para amaldiçoar. Nós fomos chamados para abençoar. Então isso já é antibíblico, isso não existe. Né, amor? Mas se acontecer com você, de você for sair de uma igreja, você já tem certeza, ou, né, pastor, aqui não é bíblico. Enfim, estou saindo da igreja, seja qual for a decisão. E o pastor não quiser te abençoar e até te amaldiçoar, o que é uma coisa absurda, o que você vai fazer? Só para garantir
né? Chega na nova igreja e fala, pastor, ó, eu saí da outra igreja lá e o pastor me amaldiçoou. E aí você pede para esse pastor te abençoar. Na verdade, você não tem que se preocupar mesmo com isso, porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Sobre o Israel de Deus não vale encantamento. Então esse tipo de praga, maldição, sei lá, essa macumba, macumba evangélica aí, ela não funciona, ela não vai pegar em você. Você é filho de Deus, você está debaixo de cobertura. Né? Em nenhuma situação é para a gente amaldiçoar um irmão em Cristo, uma ovelha, né? Não é para fazer isso. Então, mas para você ficar tranquilo, até numa questão emocional e também espiritual, no lugar novo que você for congregar, o pastor vai, te abençoa, libera sobre a sua vida bênção, proteção e quebra toda a maldição que porventura, por uma questão emocional ou sei lá o que, queira te pegar, tá bom? Não deixe de tomar uma decisão com medo de maldição, porque, vou te amaldiçoar, sua vida não vai dar certo. Não, o pastor não tem a posição nem a autorização bíblica, correta, ética de fazer uma coisa dessa. Né? Quando alguém chega para mim e fala, eu vou sair, pelo contrário, eu quero abençoar a pessoa, para ela viver o melhor de Deus e, deixar a porta aberta. Se chegar amanhã, voltar para a cidade, ou você perceber que não era essa a decisão melhor, estamos de porta aberta, de braços abertos, volta. Né? É muito bom quando a pessoa sai bem e pode voltar também com as portas e os braços abertos, tá bom? A igreja continua sendo uma resposta de Deus para a sociedade nesses dias de hoje, um barco salva-vidas, como foi para ele quando adolescente, como foi para mim. Tenho certeza que tem sido a resposta para muitas pessoas. Não deixemos de congregar. Deus te abençoe e lembre-se sempre... Ele tem para você uma família de sucesso.